Quero saudar você que nos acompanha pela TV Rica, Alexandre, meu esposo, Alice, Helena. Oi, Helena, a mãe está na TV de novo, viu? Sou quase que nem a Eliana lá do programa. E todos vocês, um dia eu encontrei um aluno que ele parou a mãe dele, tadinho, tinha 3, 4 anos, tadinho assim, porque né, a inocência da criança. E ele falou assim, mãe, eu falei que a Eliana da televisão dava aula para mim. Eu falei assim, igual, né? Essa é a criança na meninice. Então, saúdo você que está ouvindo, saúdo você que vai ouvir essa palavra, que o Senhor possa falar ao seu coração, aquilo que Ele deseja comunicar à sua vida, amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, no verso 10 ao 14. Um versículo tão ministrado nessa casa, que diz assim: por isso diz que subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Repita comigo, levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Repita, todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse é um dos versículos pelos quais eu sou mais apaixonada na palavra, porque ele contém nas suas linhas e em cada parágrafo verdades que são como luz para os nossos pés, daquilo que o Senhor promoveu na sua cruz, daquilo que foi estabelecido a partir de Cristo. Ele levou cativo o cativeiro. Qual cativeiro, irmãos, que nos prendia? O cativeiro da morte e do pecado, o cativeiro que nos separou do Senhor, o cativeiro que nos colocou no lugar de orfandade, o cativeiro que nos separou do nosso Deus. Jesus levou cativo esse cativeiro que nos prendia. Ele deu dons aos homens. Então ele nos faz os seus filhos, e ele nos destina a possuir dons. Ele distribui dons aos homens, como a sua palavra diz. E ele cumpriu todas as coisas. Ele não cumpriu algumas coisas, ele não cumpriu certas coisas, ele cumpriu todas. Toda a cura, todo o milagre, toda a plenitude, toda a identidade, toda a revelação, ele cumpriu todas as coisas. Não é isso que está posto na palavra? Ele estabeleceu os 5 ministérios para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Tem algum santo aqui? Eu sempre gosto disso, né? Ei, levanta sua mão assim, fala: eu sou santo, porque o meu Senhor habita em mim. A santidade é Ele em nós. Ele nos santificou com a sua vida, e Ele levantou a nós os 5 ministérios para aperfeiçoarmos os santos. Nós somos chamados a viver um processo de aperfeiçoamento dia após dia. Até quando? Até que todos cheguem à estatura daquele que é perfeito. Quem é o perfeito? O Cristo em nós, o varão perfeito que habita em mim e em você. Esse processo é real, e a palavra não diz que nós alcançaremos a perfeição, que é a estatura dele, quando nós formos apenas para a eternidade, fora desse ambiente. Mas ele diz que a plenitude da perfeição habita em nós, e que nós somos chamados a vivê-la nesse tempo e a manifestá-la nesse tempo. Todas essas coisas contidas nesses versículos. Nos fez filhos, nos levou ao cativeiro, nos deu os dons, cumpriu todas as coisas, nos chama a ser aperfeiçoados até que cheguemos à estatura do varão perfeito. E para que tudo isso? Para que não sejamos mais meninos levados pelo engano de homens. Essas verdades trazidas nesses parágrafos têm conduzido a sua e a minha vida.
nesses dias desafiadores, essas verdades têm sido lâmpada para os seus pés? Você tem a convicção de que essas verdades nos sustentam, nos dão esperança e vida? Por qual engano de homens, o Senhor me perguntava, por qual engano de homens vocês têm sido levados nesses dias? Por qual engano de homens, por qual cenário vocês têm sido conduzidos? Nós não somos alheios à realidade, como bem disse a pastora Zelinda. A realidade está posta, a realidade está clara, mas a nossa realidade é o Senhor. E o Senhor nos pergunta nessa noite: qual engano de homens vocês têm ouvido maior e mais alto do que a minha voz? E eu buscava uma reportagem, eu lia um jornal da Tribuna, e encontrei um dado de 2020 que eu achei muito interessante, em que o médico dizia assim: autoridades governamentais, lá no início da pandemia, autoridades governamentais e de saúde pública divulgaram todo tipo de diretrizes para ajudar as pessoas a se protegerem contra a disseminação do Covid-19. Mas há outro contágio que os especialistas parecem incapazes de parar: a praga dos profetas avisando que o coronavírus é um sinal de que estamos no fim dos tempos. Eu achei interessante esse estudo, em que ele elencava todos os cuidados, tudo que poderia ser feito para prevenção, todas as medidas que até aquele momento a ciência já havia apontado, mas ele pontua esse fato interessante. Veja, não estão falando de um homem espiritual, não conheço, mas falo de um médico. E ele aponta que essa praga, que toda vez que ocorre um fato e declara que é o fim dos tempos, parece ser muito mais danosa. Fala assim: a pastora não veio pregar sobre o fim dos tempos, mas eu quero chamar a sua atenção, porque nós somos um povo que temos o nosso entendimento iluminado pelo Senhor. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, e nós prestamos ao Senhor um culto racional. O culto racional passa pela mente dele iluminar a nossa mente e trazer a realidade que ele tem estabelecido, e não fatos falsos e mentirosos. E eu quero ajudar você nessa noite, como o Senhor tem falado comigo. E aí nós precisamos fazer um breve passeio pela história. O escritor austríaco-americano Richard Erdős, autor do livro Milde-se, Vivendo à Beira do Apocalipse, em tradução livre, conta que a expectativa pelo retorno de Cristo dominou não só o ano 999, mas todo o século que o precedeu. Um século a humanidade dominada pela volta de Jesus. E ele traz um relato interessante nesse livro, que diz que as pessoas imaginavam que o Armagedon viria na noite de Natal ou à meia-noite, na virada de 999 para o ano 1000. O Papa Silvestre II celebrou uma missa diferente, mas como o mundo não acabou, surgiram lendas em torno do pontífice, que até macularam a sua imagem. Diga assim comigo: não acabou. 1000 anos depois, a virada de 1999, vejo muitos rostinhos, né? A maioria de nós já estávamos aqui, alguns há mais tempo, né? Mas a maioria de nós aqui. 1999 para 2000, o bug do milênio, não é isso? Então, fundo tecnológico. Não é assim, Fábio? Muitos programas de computador desenvolvidos durante o século XX, especialmente os mais antigos, abreviaram o ano colocando apenas os 2 últimos algarismos em uma data. O ano de 1988 seria escrito apenas 88, por exemplo. Assim, quando houvesse a passagem de 1999 para 2000, esses programas leriam o ano como se fosse 1900. Esse grande erro no sistema foi apelidado de bug do milênio. A chegada de 2000 trouxe poucos e localizados erros de informática, sem consequências globais significativas. Repete comigo: não acabou. 2 grandes guerras, Holocausto. A mestra André até me mandou um dado interessante das trajetórias de pandemias: a peste bubônica, a própria influenza, tantas coisas que acometeram a terra. Todas as previsões humanas falharam. Todas as previsões humanas falharam.
E eu estou aqui para confrontar mesmo essa voz, porque o Senhor trazia essa indignação ao meu espírito. Toda a previsão humana falhou, porque nosso Senhor foi muito claro em dizer que os tempos compete ao Pai saber. Todas as previsões falharam, a igreja avançou, a humanidade venceu, e hoje o mundo é um lugar muito melhor. Você crê nisso? De manhã eu falava o seguinte, que se essa pandemia, como tantas que houveram, como a peste bubônica que dizimou milhares de pessoas, e como tantas outras, já pensou essa pandemia dos dias de hoje na década de 90? Alguns aqui eram jovens. Já pensou aquele orelhão que você tinha que pegar? E apóstolo Cristiano, você lembra disso, aquela ficha? Lembra sim, junto comigo. Aquela ficha que você pega, quantos lembram, irmãos? Não me deixe sozinho para saber, irmão, obrigado pela coragem. E você pegava aquela ficha, né? E você punha no orelhão e... Ó, os jovens, e discava, nem Camila, você sei que usou orelhão. Você já pensou? Hoje você pega aqui, e você pode consolar, e você pode enviar uma mensagem, e você faz uma videochamada, e amanhã nós teremos uma live, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas sendo abençoadas pelo que Deus gerou. Aonde está chegando essa palavra agora? Você precisa reconhecer o favor de Deus ao longo da nossa história. Você precisa olhar e ver a manifestação de Cristo. Esse é o som da verdade. A semana passada, a essa hora, meu pai tinha sido diagnosticado com um AVC. E essa hora ele estava sendo trasladado para São José dos Campos, para fazer uma tomografia e ver a extensão. E eu falava, Senhor, que tremendo o teu cuidado. Como a tua manifestação é plena pela medicina. E às 5 horas ele tem a suspeita de um AVC e vai ao médico. E dali a pouco ele já é trasladado para um lugar onde um equipamento vai fazer a leitura do seu cérebro e vai verificar a extensão de algum dano, se há o sangramento. Que coisa é essa? E quantas vidas foram salvas por um respirador? Quantas vidas foram salvas por uma intubação? Seja qual for o processo, mas como o Senhor se manifesta pela medicina, pelo cuidado. Nós precisamos olhar e ver a manifestação do Cristo ressuscitado, dispersado sobre a terra. E eu creio que enquanto nós orávamos aqui, a médica não achou nada na tomografia, e não tem sangramento, não tem nada no cérebro do meu pai. Mas o cuidado do Senhor e a manifestação dele ao longo das décadas, dos milênios, ela é tão real. Nós vivemos num mundo tão melhor. Isso já foi repetidamente ministrado aqui. Te aconselho a voltar e a buscar essas ministrações, porque hoje não é esse o ponto, mas apenas trazer essa linha histórica de que todas as previsões humanas falharam, e de que a igreja tem vencido, e a manifestação do Cristo tem estado sobre a terra. Essa é a nossa realidade. Mas tem que haver uma revolução. Mas precisa haver uma metanoia individual e coletiva. Esse professor, ele ainda dizia assim, que essas previsões do juízo final podem levar a outro perigo: o não fazer nada. Ele acredita que as pessoas que são invadidas pelo pânico, por algo como o Covid, ou tantos eventos, podem ignorar outros problemas crônicos que ameaçam a sobrevivência da humanidade, e que nós somos chamados a produzir solução. Parece até que ele estava nas pregações aqui, né? Veja, é um médico, é um cientista. Fato é que isso pode levar a um chamado de inação, afirma Bial, sobre más interpretações do Apocalipse. Ou seja, as pessoas dizem que tudo isso está acontecendo por causa do plano de Deus, vai piorar antes que melhore, então não há nada que possamos fazer sobre isso, porque essa é a vontade de Deus. Mentira e engano. Som de Faraó sobre a humanidade. A vontade dele foi plenamente declarada naquela cruz. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para trazer cura. Ele levou cativo o cativeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Essa é a verdade. Não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Calma, os religiosos que me ouvem, não aqui. Espera aí, pastora. Mas as escrituras falam claramente do fim e da segunda vinda.
Eu não vim aqui para tratar de escatologia. Eu não tenho nem competência para isso. Deixo isso para o apóstolo Cristiano, para os mestres, profeta Paulo, pastor Hugo, enfim. Não tenho competência para isso. Então, um pouco vim entrar em polêmicas. Mas eu vim trazer luz ao que o Senhor deseja nessa noite. E claro como a água, e preciso como só Ele pode ser, são as palavras do nosso Senhor, em Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Sabe, no diálogo ali traçado em Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 1, em que os discípulos com Jesus se encontram de frente ao templo, e diz que as pedras tinham 12 metros, eu imagino a grandiosidade daquele lugar. Então ali no verso 1 e 2, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A fala de Jesus em Marcos, também descrita em Mateus 24:36, compõe um dos textos mais complexos das Escrituras e polêmicos. A história aponta que trata-se da destruição do templo e invasão de Jerusalém. E é isso que Jesus está falando. Mas outros acreditam que não, que trata-se da segunda vinda de Jesus. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que o livro de Apocalipse não trata especificamente do fim do mundo. Antes era sobre o fim do mundo do seu autor, de João. Um judeu devoto e seguidor de Jesus, que lutava para entender como o Império Romano invadiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. Como ele incendiou seu grande templo depois de anular uma revolta judaica. A destruição do templo de Jerusalém era incompreensível para alguns seguidores de Jesus dos primeiros templos, e continua sendo para outros. Eles esperavam que Jesus voltasse com poder e conquistasse Roma antes de inaugurar a nova era. Mas Roma havia conquistado a terra natal de Jesus. A destruição de um templo feito por mãos humanas era incompreensível e continua sendo por muitos. Mas Ele nos disse que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita na minha e na sua vida. Nós somos a sua casa, nós somos a sua morada. E o Senhor me dizia, em Marcos 13:32, Ele fala, e repito isso: o que o Senhor deseja falar conosco nesse dia é que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. O tempo de cumprimento do propósito da vida do Roberto se estabeleceu segundo a vontade plena do Senhor. E para mim fica o testemunho que é algo que eu persigo na minha vida. E orei ao Senhor, falei: Senhor, que eu possa encerrar a carreira que me está proposta e deixar um testemunho vivo. Porque quando eu olho o Felipe, quando eu olho o Raquel, quando eu olho aquela família adorando, eu vejo um testemunho vivo diante de mim, semeado e construído pela vida do Roberto. Eu falei: Senhor, que meus dias sejam cumpridos assim também. Que a minha casa seja um testemunho vivo, que meus filhos, daquilo que foi semeado nos meus dias, nos dias em que eu estou aqui. Esse é o nosso chamado. E o Senhor me dizia: a minha igreja tem se ocupado com o que eu não lhe coube, não deixei para ela. A minha igreja tem se ocupado com o que não lhe cabe e deixado de lado o que eu a comissionei. A minha igreja tem se ocupado com o que não lhe cabe e deixado de lado o que eu a comissionei. Nós somos comissionados de forma tão clara e precisa pelo Senhor. Ide, pregai, anunciai, libertai, curai. Essa foi a nossa comissão. A comissão em João, quando ele começa a anunciar o Senhor: arrependei-vos porque o fim está próximo. Não! Arrependei-vos porque é chegado o reino. O seu reino de justiça e paz é chegado, é estabelecido. Essa é a nossa comissão, esse é o nosso envio. E aí sabe o que é interessante? Você continua um pouquinho em Marcos 13, do 34 ao 36. Marcos 13, 34 ao 36. Depois que Jesus fala com os seus discípulos, depois que eles admiram o templo feito por mãos humanas, e que Jesus anuncia que aquilo seria derrubado, e eles perguntam: o Senhor nos diz quando acontecem tais coisas? E ele diz: a ninguém compete saber, nem ao Filho, nem aos anjos, só ao meu Pai que está no céu.
E aí Jesus fala assim, olha, ele faz uma analogia. É como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã. Vigiai para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Jesus faz essa analogia, e assim me chamou muito a atenção isso, as palavras do Senhor. O homem parte, deixa a sua casa, e ele dá o que aos seus servos? Autoridade. Veja, o homem não parte e fala à sua casa, olha, eu estou indo embora, acabou-se tudo, não sei quando eu volto, então vocês fazem o que vocês querem. É assim que Jesus fala? É assim que está escrito, igreja? Não, é como o homem que sai, ele deixa a sua casa, mas ele dá autoridade. Ele dá autoridade aos seus servos. Ele fala para cada um fazer a sua obra. E vindo a qualquer hora, ele diz que para que não ache os seus servos o quê? Dormindo. Se não é para achar dormindo, é para achar como? Vivo, ativo, acordado, alerta, trabalhando, exercendo a autoridade. Você consegue ver a analogia de Jesus? A analogia é muito clara. Jesus veio, nos tirou do cativeiro, nos deu a sua vida, nos deu o seu Santo Espírito, nos revestiu da sua autoridade para ligar e desligar, nos deu poder, dons, talentos, o seu Santo Espírito, e subiu aos céus. Irmãos, eu não sei se você é futurista, milenista, dispensacionalista, preterista total ou parcial. Eu não sei se você crê que Jesus volta quando Ele te chama. Eu não estou aqui para debater esse assunto. Eu só sei que Ele nos diz: acorda, minha igreja, acorda, minha igreja, ide, governai. A comissão de Gênesis, restabelecida em Cristo: governai, sujeitai, multiplicai, enchei a terra. A comissão da qual nós perdemos pelo pecado e a morte, mas que em Cristo fomos revestidos dessa autoridade. Em Cristo essa autoridade foi conectada à nossa vida, para ir governar, sujeitar. E essa analogia ele diz de forma muito clara: o Senhor sai e a hora não compete a ninguém saber, mas quando Ele volta, Ele quer encontrar uma igreja alerta, uma igreja viva. Eu não sei da segunda volta de Jesus, eu não sei o tempo, eu sei que todas as previsões falharam. O que eu sei é que o meu Pai me revestiu de autoridade para ir e governar, e essa é a sua igreja, esse é você. Agora sabe qual é o problema, igreja? Quando nós esquecemos o lugar em que nós somos posicionados, a nossa realidade, porque Ele nos deu autoridade para ligar e desligar. Ele nos deu autoridade. A palavra de vida e de esperança e de cura, ela sai da onde? Ela sai de um microfone, ela sai da minha e da sua vida. A palavra de cura, de esperança, o consolo, a palavra de renovo, as boas novas do Evangelho saem da minha e da sua vida. Mas quando nós somos paralisados pelo medo, quando nós somos atemorizados pelas circunstâncias, quando nós deixamos que a realidade à nossa volta determine a nossa identidade, nós calamos a voz profética, nós calamos a voz de autoridade. Você consegue perceber o intento por trás? Quando você na sua casa, diante de um cenário, diante das realidades, quando você permite que a sua vida, que a sua mente, que os seus ouvidos, que os seus olhos sejam paralisados, que os seus ouvidos sejam tampados da voz do Senhor, e quando você deixa que essas circunstâncias te encubram de medo, de pânico, de angústia, a voz profética que habita dentro de você, a voz do libertador que habita dentro de você é silenciada. Mas Ele disse:
Eu revesti vocês de autoridade, eu constituí vocês de autoridade, eu deixei o meu Santo Espírito, que vos ensinará todas as coisas, ensinará o consolo, ensinará a passar pelas circunstâncias difíceis, nos ensinará todas as coisas, a vencer cada época da realidade humana, cada época a história como foi, como Ele tem vencido, e como a sua vontade tem sido manifesta sobre a terra. A igreja do Senhor, o seu corpo tem vencido. E essa é a nossa realidade. E essa é uma noite em que o Senhor nos diz: chega, tem um novo tempo, tem um renovo. Eu não sei se a pandemia acabou ou não, eu sei aqui dentro de mim ela acabou. Dentro de mim vem o renovo. Dentro de você nessa noite vem o renovo, vem um recomeço, vem um limpar desse tempo de sufoco, de angústia, de coisas que você e eu permitimos que vão ali nos encobrindo, vão nos paralisando, vão nos roubando. Hoje é um dia de renovo, nos diz o Senhor. Ide, sujeitai, dominai. Sabe, irmãos, aquelas frases que muitas vezes nós vemos nos carros. Eu não gosto dessa frase: não morra sem Jesus. Ei, Jesus não é um passaporte para você para a morte. Jesus é a palavra de vida. Jesus é a vida. Ele não é um passaporte para você morrer tranquilo. Ele é o passaporte para você viver pleno. Ele é o passaporte da vida agora. Ele não é um passaporte para que eu passe a vida fazendo o que quiser e agora eu não morro sem Jesus. Não viva sem Jesus, não viva sem Ele, porque Ele é a vida. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que tem que sair das nossas bocas. E essa mensagem só pode sair da boca da igreja. Essa mensagem só pode sair das nossas bocas. E o Senhor me dizia assim: eu não mandei vocês serem a igreja que anuncia o fim das coisas. Repito, eu não mandei vocês serem a igreja que anuncia o fim das coisas. Eu mandei vocês serem a igreja do fim dos dias. Não é heresia, irmãos, mas o Senhor me dizia: eu mandei vocês serem a igreja que anuncia o fim dos dias da desesperança. Eu mandei vocês serem a igreja que anuncia o fim dos dias de cativeiro pelo pecado. Eu mandei vocês serem a igreja do fim dos dias do engano pela morte. Eu mandei vocês serem a igreja do fim dos dias de orfandade. Uma geração que sangra pela orfandade. E nós somos a igreja que declaramos: eu venci essa orfandade e ela tem fim. Isso na sua vida chega ao fim. Quando nós vamos às portas dos hospitais, com sentenças dadas, com diagnósticos estabelecidos, nós somos aqueles que declaramos o fim da desesperança e dizemos a esperança, a cura, a milagre, a vida. E nós temos visto, porque essa é a palavra da boca de Deus, manifesta nos seus filhos e pelos seus filhos. Essa é a nossa realidade. E o fim desses dias, irmãos, ele foi estabelecido na eternidade. E ele foi inaugurado há 2000 anos. Deixa eu dizer para você: o fim desses dias iniciou há 2000 anos. O fim desses dias de orfandade, de falta de propósito, de ser cativo pelo pecado, ele iniciou na cruz e na ressurreição do Senhor. O fim desses dias ao qual todos nós desfrutamos hoje. O fim dos dias de não termos pai, de não nos sentirmos filhos, de não sabermos a nossa identidade. O fim desses dias foi estabelecido na ressurreição do Senhor, e quando Ele vem habitar em nós. E hoje, nesse tempo, nós somos chamados a levar essa palavra de vida, a declarar que esses dias de sofrimento, de desesperança, de morte, de temor, eles estão contados, e no Senhor eles têm fim, e nem a morte pode nos separar do amor dEle. Ou vocês acham que a vida do Roberto acabou aqui? Não! Nosso coração dói pela saudade, mas Ele vive. Ele vive porque o nosso Deus vive. Nem a morte pode nos separar do amor dEle. Isso tem que ser uma realidade que queima em nós, que queima e nos impulsiona todos os dias. Todos os dias a manifestar essa verdade, a ser esse som de esperança.
e poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé e fiz aquilo que me foi proposto a ser feito. A cruz inaugurou o fim desses dias. A cruz inaugurou. Mas o megafone que anuncia esses dias é você e sou eu. Aquele que anuncia o fim daqueles dias é você e sou eu. É a igreja do Senhor. É o seu corpo conectado à cabeça. É o seu corpo que anuncia o fim desses dias. Nós somos filhos e portamos o seu Santo Espírito. Essa é a verdade sobre nós. E isso que somos chamados a viver e a anunciar. E eu quero ler para você Isaías 43:17, em que o Senhor fala ao povo da Babilônia. Mas Ele me trouxe esse texto para esse tempo. Isaías 43:17 diz assim. Perdão, 43:7 ao 19. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e eu os formei, também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as vossas testemunhas para que se justifiquem, e se ouça o que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou um mar num caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Diga comigo, nesse tempo, o Senhor prepara no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como pavios que apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço nova uma coisa, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor falava ao povo de Babilônia. O Senhor falava de Ciro. O Senhor levantou Ciro e chamou de seu ungido. O Senhor preparou um caminho no meio do deserto, um caminho no meio do ermo. Deixa eu dizer para você, o primeiro caminho no meio do deserto que o Senhor preparou foi o Cristo que em você habita. Foi a vida que foi injetada em você. Esse é um caminho no meio do seu deserto. O caminho do consolo, o caminho da cura, o caminho do milagre, o caminho da paz que excede o entendimento. Esse caminho foi preparado pelo Senhor. Mas neste tempo, pela sua abundante graça e misericórdia, Ele estabelece caminho no meio dos desertos, no meio das sentenças, no meio dos diagnósticos. Ele estabelece caminhos de vida. Porque nada do que está acontecendo surgiu no coração dele. A vontade do nosso Pai para a nossa humanidade é vida e vida em abundância. Mas quando uma igreja se cala, quando uma igreja não libera a voz profética, quando uma igreja não trabalha para mudar as vidas, a humanidade deixa de viver a plenitude estabelecida pelo nosso Pai. A morte, a doença e o pecado não fazem parte do plano do nosso Pai para as nossas vidas. O plano dele é vida e vida em abundância.
E é por isso que esse é um tempo de uma igreja que acorda. Esse é um tempo de uma igreja que sacode a poeira, que tira as teias de aranha, que tira aquilo que estava embaçando os olhos, tapando os ouvidos. Acorda, recebe da autoridade que você já foi restabelecido. Viva essa autoridade, sujeitai, dominai, governai. Libera a palavra de vida. É esse o tempo da igreja, porque só a igreja pode ser essa voz. Só a igreja pode ser essa voz. Hoje é dia 18 de abril de 2021, em meio a essa pandemia e nesse dia profético de reabertura, Ele nos chama a refletir. Onde nós temos dormido nesse tempo? Tantas notícias, tantas palavras. Onde nós temos dormido? Onde nós temos sido paralisados? O Senhor nos chama a refletir. Onde nós temos nos acomodado por aquele pensamento religioso e mentiroso. Olha, não há nada o que fazer. Não há nada o que fazer porque é a vontade de Deus. Mentira! A verdade dele é que a vida do seu filho seja impartida até que todos. Ele não diz alguns, Ele não diz 400, Ele não diz uma denominação, Ele diz todos. Essa é a vontade dele para essa geração. Essa é a vontade dele para as gerações. E o Senhor pergunta a nós nessa noite: onde temos dormido? Onde temos nos acomodado? Ministros, onde nós temos nos acomodado? Onde nós temos sido paralisados? Discipuladores, integradores, tem uma palavra profética na sua boca e só pode ser liberada por você. Tem uma palavra de vida. Talvez nós tenhamos nos acomodado na nossa casa, na nossa circunstância, no nosso problema. Nós temos uma palavra de vida a ser liberada. E quando você muda uma vida, você muda uma nação. Quando você sai do seu quadrado para discipular uma vida, quem é essa vida que você está discipulando? Se alguém não tivesse investido na minha vida, se alguém não tivesse parado e falado: eu cuido dessa órfã, essa órfã não poderia abrir a boca cheia da vida do pai. Ei, o seu discipulado muda uma vida. A sua integração muda uma vida. A aula que você ministra no tempo infantil e adolescente muda uma vida. E quem é essa vida? Acorda, minha igreja. Eu revesti vocês de autoridade e poder. Eu estabeleci dons e talentos. Proclamem a minha verdade, diz o Senhor. E a desconexão mais perigosa nesse tempo é na nossa identidade. Porque nós podemos passar várias circunstâncias, como um momento difícil, como corpo nós passamos nessa semana. Mas quando nós sabemos quem nós somos, nós atravessamos firmados na nossa identidade. Responda comigo: eu sou filho de Deus. Você não é alguém que contraiu o Covid. Você não é mesmo nem alguém que venceu o Covid ou não venceu o Covid. Você não é alguém que está desempregado. Você não é alguém que está empregado. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. E toda circunstância nós atravessamos como filhos. Para muitos hoje marca um tempo de reinício. E o Senhor me falava isso muito forte. E eu terminei essa palavra exatamente às 3 da manhã. E eu estava usando o meu celular de lanterna. E eis que o meu celular aparece a palavra: reiniciando o sistema. E o Senhor me dizia claramente: para muitos o dia de hoje marca um tempo de um reinício. Talvez você chegou até aqui e falou: Senhor, e diante de tudo que se deu, diante de cada palavra, de cada notícia, talvez você tenha conduzido a sua vida, talvez você tenha identificado práticas. E não falo de pecado, não falo apenas de pecado, mas falo de situações da vida, do nosso desenvolvimento. E talvez você tenha identificado coisas e o Senhor diz: ei, é um tempo de reiniciar, é um tempo de um restart, é um tempo de um reinício. Senhor, mas até de manhã eu fiz de um jeito, mas agora eu faço de outro. E o Senhor me dizia: paz, é um tempo de reiniciar com seus filhos. Reinicie com seus filhos. Reinicie talvez pelo pedido de perdão. Reinicie talvez somente com um abraço.
Reinicie apenas dizendo: eu te amo. Pais, reinicie com os seus filhos. O Senhor nos diz: é um tempo de reiniciar. Não despreze as pequenas coisas. Eu não desprezo nada. Há 6 anos eu comprei uma casa financiada. 20 dias depois meu marido foi demitido. Uma beleza, eu estou em casa cuidando das minhas filhas. Uma casa financiada e toda circunstância. E hoje foi tão legal, eu me arrumando para o culto. E quando eu adquiri aquela casa, os pisos estavam soltos. Eu acho tudo profético e eu vejo Ele em tudo. E que alegria sua se você puder ver assim. E aí aqui essa casa nós vivemos 6 anos andando em pisos soltos. Mas aí nesse tempo, os pisos foram trocados. Mas aí nesse tempo eu entrei no meu quarto e aquele piso firme. Eu falei: assim é o Senhor, Pai. E aí eu pude usar lá, tomar um banho na suíte. Ó, Senhor, que lindo, teus começos, teus recomeços. E você pode dizer grande coisa, mas o amor dele é assim. É no detalhe, é na grandeza. O amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange. O amor dele, quando você pensa um pequeno detalhe, lembra aquilo que você não falou para ninguém e está lá. Esse é o amor do Pai. Que Pai é esse que vem sentenciar a morte? Não, é mentira. Ele é o autor e consumador da vida. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. E Ele nos diz nessa noite: tempo de reiniciar. Reinicie nos estudos. Reinicie no trabalho. Reinicie na renúncia ao pecado que você carregou até agora. O preço foi pago e está consumado. Reinicie em tentar fazer do seu jeito, na força do seu braço. Reinicie em ser filho. Talvez você está aqui assentado, mas não é filho. Reinicie. Na cruz foi conquistado um constante processo de reiniciar. Que tremendo isso! Reinicie na sua busca. Reinicie nas suas atitudes. Reinicie nas suas palavras. Reinicie no seu modo de cozinhar. Reinicie na sua intimidade. Reinicie nas suas amizades. O Senhor nos diz nessa noite um tempo de reiniciar. Amém? Novos caminhos em meio a desertos. Luz em meio à escuridão. De esperança em lugar de desesperança. E sabe que tremendos, hoje é o mês de março, mês de um novo tempo. Daqui a 2 dias, 21, né? 3 dias, começa uma nova estação. Começa o outono. E no dia 22, descobrimento do Brasil. Ó, professora sempre tem. E o Senhor me dizia que nesse tempo, muitos de nós descobrirá a sua verdadeira identidade, que é de filho. Muitos de nós irá mais profundo na descoberta do que é ser filho. Quando você descobre que você é filho, quando você acessa isso, tudo muda na sua vida. Você pode caminhar em pisos soltos, ou você pode caminhar em pisos aplainados e firmes. Você sabe quem você é filho. Você pode ir para um AVC, diagnosticar e investigar um AVC, ou você pode vir ministrar. Isso não muda, porque você é filho. E o Senhor me dizia que nesse tempo, muitos descobrirão esse lugar de plenitude, que é saber que são filhos. Hoje inicia-se um tempo de descobrirmos mais da nossa identidade em Cristo. E eu quero que antes que a igreja se coloque de pé, eu quero fazer um ato profético que eu fiz de manhã e que o Senhor me mostrava. Eu quero que cada um, não se coloque de pé, senta igreja. Perdão, falei errado. Antes que você se coloque de pé, eu quero que você traga a memória. E o Senhor me mostrava como aquela imagem. Sabe aquela pessoa, aqueles desenhos em que a pessoa vai criando uma teia de aranha? Sabe? Aquele desenho em que a poeira vai assentando e a pessoa vai sendo coberta de poeira. E o Senhor me mostrou muitas áreas assim, na nossa mente, no nosso coração. Com teias, com coisas. A teia de aranha ela prende. A teia de aranha ela agarra, não é assim? A teia de aranha é traçada e muitas vezes ela é imperceptível. E quando o mosquitinho vem, é preso pela teia. E o Senhor me mostrava muitas pessoas com teias nas suas mentes, levando a cadeias, a prisões, a paralisações.
a poeira assentada em tantas áreas, em tantos pensamentos. Aqui não tem mais jeito, aqui não há o que fazer. Então eu quero de modo profético, porque nós declaramos no natural aquilo que cremos no espiritual. Eu quero que você vá se levantando, mas eu quero que você vá se levantando e vá arrancando essas teias, e vá soltando a poeira. Levanta, igreja, bate a poeira, arranca a teia, arranca aquilo que prende, porque é o novo tempo, diz o Senhor. É o novo tempo, bate, sacode, larga, solta. É o novo tempo, nos diz o Senhor. É um novo tempo em que aquilo que paralisava não paralisará mais. Apenas se você crer e andar por esse vivo e novo caminho, preparado em meio ao deserto. Eu não sei qual é o deserto que tem tentado te paralisar, mas eu estou aqui da parte do Senhor para dizer: Ele preparou um novo e vivo caminho no meio desse deserto, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graça por esse novo e vivo caminho, preparado em Cristo, no sangue derramado naquela cruz que nos purificou, que arrancou de nós toda mentira, toda teia traçada no inferno, toda cadeia, toda paralisação. Tudo foi consumado, Senhor. Todas as coisas a nosso favor foram consumadas na cruz. Todas as coisas estão disponíveis a nós. Nós queremos te louvar por isso, Senhor. Nós queremos te louvar porque um templo foi derrubado, mas este templo que somos nós, esse templo está nas tuas mãos, e o abrir e o fechar dos nossos olhos compete ao Senhor. Nós queremos ser essa igreja que não cuida de profetizar aquilo que o Senhor não nos determinou a profetizar, que não cuida em anunciar os fins dos tempos, mas que cuida em anunciar o fim de dias de desesperança, que cuida de anunciar os fins dos dias em que nós éramos inimigos teus, mas pela graça e pela cruz fomos feitos os teus filhos. Nós queremos ser essa igreja, Senhor. Nós queremos ser essa igreja que anuncia aos quatro cantos a tua verdade inquestionável e insondável. Que nesse dia, Senhor, eu declaro que seja um reinício para muitos. Que todo aquele que crê estabeleça no dia de hoje um reinício. Eu declaro um reiniciar nas famílias. Eu declaro um reiniciar, Senhor, entre pais e filhos. Eu declaro um reiniciar nos casamentos. Eu declaro um reiniciar na nossa mentalidade. Eu declaro um reiniciar no tempo de estudo, de busca, de dedicação. Eu declaro um reiniciar, Senhor, nos trabalhos, nas inspirações, nas empresas. Eu declaro um reiniciar, Senhor, na nossa identidade de filhos, na identidade que nos dá certeza de que nós somos os teus filhos. Eu declaro esse um tempo de plenitude sobre a tua igreja. Nós sabemos o que o Senhor tem, Pai. O Senhor tem declarado: esse é um ano do perfeito ser visto em nós. E nós declaramos que esse testemunho, e essa é a nossa realidade, o testemunho perfeito, o próprio Cristo ressuscitado sobre nós, em nós e a partir de nós. Eu abençoo a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, igreja. Para todas as coisas há um momento certo. Para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de derrubar e edificar. Até que todos sejam um. E Cristo seja conhecido. E quando o perfeito vem, o imperfeito é desfeito. Quando a luz vem à tona, a escuridão vai embora. Chegou o ano do perfeito ser edificado. A hora da sua família ser ativada. O momento de as barreiras serem ultrapassadas. O Cristo será revelado e o governo será conquistado. Em 2021, o perfeito será visto em você.